De início é sempre bom lembrar que o princípio da inafastabilidade da jurisdição é um dos pilares que embasam o Estado democrático e de direito, ancorado no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, sendo um compromisso do Estado com a acessibilidade à justiça, essencial para a construção da ordem jurídica e social, bem como a efetivação dos direitos fundamentais. Leitura do artigo 1º da Constituição Federal de 1998. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a norma constitucional, estabelecida no artigo 5º, inciso 35, da Carta Republicana de 1988, é bem cristalina em coibir qualquer óbice que gerem dificuldades aos jurisdicionados quando buscarem a tutela jurisdicional, preventiva ou repressiva, que garantam a sua incolumidade física, familiar e patrimonial. Leitura do artigo 5º, inciso 35, da Constituição Federal de 1998. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Assim, o legislador reconhece como fundamental a proteção dos direitos individuais e coletivos, estabelecendo em norma infraconstitucional um texto legal que exalta a importância da função jurisdicional para a sobrevivência da ordem social e estabilidade da segurança jurídica no ordenamento. De start, o texto da norma infraconstitucional, com referência à norma geratriz constitucional, garantiu a efetividade do acesso do cidadão ao Poder Judiciário no artigo 3º do Código Processual Civil. Leitura do artigo 3º do Código de Processo Civil. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Da simples leitura, mesmo que perfunctória, é fácil extrair do texto infraconstitucional a vontade legiferante de tornar o Estado guardião dos direitos do cidadão, dotando-o com dever o poder de ouvir, avaliar e julgar as petições dos jurisdicionados, independentemente de tratar-se de lesão ou ameaça a direito. O centro jurídico da norma retira a discricionariedade do Poder Judiciário em escolher quais questões, das que lhe forem apresentadas, julgará, ressalvadas as hipóteses jurídicas legais. Sem sair desse diapasão jurídico, notadamente a norma constitucional e infraconstitucional impõe dever jurídico ao Estado de criar soluções para facilitar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário, como, por exemplo, a gratuidade da justiça presente no artigo 98 do Código Processual Civil. Leitura do artigo 98 do Código de Processo Civil. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Assim, para contextualizar o explanado, vejamos o caso hipotético a seguir. Enunciado. Judá e Tamar envolveram-se em um acidente de trânsito por culpa exclusiva de Judá, sendo a referida culpa documentada em um boletim de ocorrência. Apesar de ser proprietária do veículo, Tamar não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais do processo. Observa-se que, conforme explicitado, o Estado tem o dever de prover meios para possibilitar o acesso à justiça, sem desrespeitar outros preceitos legais vigentes. Neste caso, diante do princípio da inércia, lei artigo 2º do Código Processual Civil, o julgador não pode conceder o benefício de ofício, sob pena de fazer a concessão sem pedido precedente, extra petita, que possui expressa vedação legal. Leia o artigo 141 e artigo 492, ambos do Código de Processo Civil. Para usufruir do direito, o causídico deve, em preliminares da petição inicial, requerer o benefício da assistência judiciária gratuita e, assim querendo, anexar a declaração de hipossuficiência financeira assinada pela assistida Tamar. Caso não faça o pedido inicial, conforme determina o artigo 99 do Código de Processo Civil, o juízo pode requerer, no juízo de admissibilidade desordial, que a parte autora faça o pagamento das custas iniciais devidas. Leia o artigo 82 do Código de Processo Civil, para complementar a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Leitura do artigo 99 do Código de Processo Civil. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Parágrafo 1º. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. Leitura do artigo 321 do Código de Processo Civil. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Leitura do artigo 82 do Código de Processo Civil. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final ou na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. No caso de o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita não ser feito na inicial, ainda pode ser requerida por petição simples após o juízo de admissibilidade. No mesmo sentido, podemos citar a existência da norma que facilitam o acesso à justiça, como o direito de postular diretamente nos juizados especiais cíveis, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 9.099 de 1995, e, nos casos em que há exigência de assistência jurídica obrigatória, de receber orientação jurídica integral e gratuita de defensor público, nos termos propostos na Lei Complementar Federal nº 80 de 1994. Leitura do artigo 9º da lei que regula os juizados especiais. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Leitura do artigo 1º da lei que regulamenta as defensorias públicas. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Conforme estudado, mesmo que a parte autora proponha uma ação judicial na qual não lhe assiste o direito, deve a petição ser recebida, se atender os requisitos legais previstos em lei. Leia o artigo 319 e o artigo 330. Ambos do Código de Processo Civil, avaliada a possibilidade jurídica do pedido e julgada pelo juízo provocado, sem haver criação do obstáculo que fogem às questões legais. Leituras recomendadas, artigos 2º e 312 do Código de Processo Civil. Leitura do artigo 330, inciso 1 do Código de Processo Civil. A petição inicial será indeferida quando for inepta. Podemos vislumbrar materialização da supremacia do princípio da inafastabilidade da jurisdição, em outro exemplo clássico, tendo em mente que as dívidas de jogo ou de aposta não podem ser cobradas e nem executadas no juízo. Leia o artigo 814 do Código Civil. Leitura do artigo 814 do Código Civil. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento. Mas, não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito. Avaliaremos a situação no caso hipotético do enunciado seguinte. Enunciado. Maria e José fazem uma aposta de R$ 20.000 numa mesa de carteado. Maria, perdente da aposta, diz que não pagaria a dívida. José resolve propor a ação de cobrança da aposta, cuja causa de pedir seria o inadimplemento da dívida de jogo. Nesse caso, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais do artigo 319 do Código de Processo Civil e não se enquadrar nas hipóteses jurídicas de improcedência liminar do pedido,
definidos no artigo 330 e artigo 332 do Código de Processo Civil, o juízo não poderá indeferir a petição inicial. Somente após receber a petição, o magistrado proferirá a sentença de mérito, com esteio no artigo 487 do Código de Processo Civil, julgando a improcedência do pedido, por impossibilidade jurídica do pedido. Leitura do artigo 487, inciso 1 do Código Processual Civil. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Respeitando o devido processo legal e o direito de petição, o juízo tem que, primeiro, avaliar os aspectos extrínsecos da petição, formalidades. Não havendo vícios a serem corrigidos, recebe a inicial e, após conhecer o mérito da demanda, causa de pedir e pedidos, e denega os pedidos, por meio de sentença de mérito, por contrariar normativa vigente, artigo 814 do Código Civil. A sentença de mérito faz coisa julgada material após o trânsito em julgado, impedindo que o autor promova nova ação idêntica, mesmo conhecendo a impossibilidade jurídica do pedido. A sentença processual permite que o autor intente nova ação idêntica após o trânsito em julgado, leia o artigo 485 do CPC. Não podemos olvidar que o núcleo do estudado princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantia fundamental assegurada aos cidadãos, é o direito de acesso à justiça, não limitando-se ao poder judiciário, estendendo-se também a qualquer órgão estatal, inclusive do executivo e do legislativo, desde que emitam decisões extrajudiciais sobre direitos tutelados. Por exemplo, uma das hipóteses jurídicas do servidor público federal perder o cargo é por meio do processo administrativo disciplinar, como aduz o artigo 22 da Lei Federal nº 8.112 de 1990. Trata-se de procedimento administrativo e extrajudicial, no qual devem ser assegurados aos servidores investigados o direito de petição, independentemente do pagamento de taxas e emolumentos administrativos. Leia o artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal de 1988. Leitura do artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal de 1988. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Observe que no caso em comento, o princípio da inafastabilidade é aplicado, mesmo tratando-se de processo extrajudicial, impedindo que exigências tornem-se situação que criem obstáculos ao acesso do processo, que representam ameaça ou ocasionem lesão ao direito do peticionante.